Voltamos a apresentar Light News, com Maria Rafar. Todo mundo já viu algum meme nesse sentido. As máscaras e as orelhas de abano. Muitos memes falando que as pessoas vão ficar com orelhas de abano no pós-pandemia. Para falar sobre esse assunto, o cirurgião plástico especialista em otoplastia e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é nosso convidado, Dr. Mauro Speranzini. Dr. Mauro, bom dia, bem-vindo ao programa Light News. Maria Rafart, bom dia. Prazer para mim estar falando com você e com seus ouvintes. Satisfação em tê-lo aqui. Dr. Mauro, o nosso programa tem já 18 anos no ar. É muito tempo, né? E nesse tempo todo, algumas vezes nós tivemos algumas entrevistas com cirurgiões plásticos. E eu me lembro que a otoplastia, que depois o senhor vai explicar bem melhor o que é uma das cirurgias que eu me lembro serem autorizadas mais cedo. Muitas crianças são operadas com este tipo de técnica e tudo mais para corrigir orelha de abano. Essa é uma curiosidade que sempre me marcou. Não sei se eu estou correta ou não, doutor Mauro. Está correto, Maria Rafart. A orelha, ela cresce e se torna um tamanho próximo do adulto por volta de 6 anos de idade. Por isso, nessa idade, já é possível realizar um procedimento, porque mesmo com o crescimento da criança, as alterações realizadas na cirurgia não vão alterar o desenvolvimento da orelha, porque ela já é do tamanho adulto. E é por essa razão que a orelha de abano chama tanta atenção na criança, porque ela é pequena, mas as suas orelhas já são do tamanho normal. E sendo ela abertas, elas acabam chamando muito atenção, por volta dos 6, 7 anos de idade. Bom, isso corrigiria também, creio eu, muitos traumas psíquicos, porque é comum outras crianças serem cruéis com quem tem a orelha de abano, né? Sim, uma das principais causas para o bullying é o problema das orelhas de abano. Enquanto que outras deformidades, vamos chamar assim, podem até causar compaixão, a orelha de abano, ao contrário, ela causa o deboche. As pessoas acham engraçado, as pessoas fazem piada. E, coincidentemente, nesse momento em que a orelha está maior em relação ao corpo, aos 6, 7 anos de idade, é o momento em que a criança passa a ter um reconhecimento do seu próprio corpo mais evidente. Então, as crianças começam a reparar em si mesmas e a reparar nas outras crianças. E daí surgem as brincadeiras do bullying. E, doutor, me conta uma coisa, sobre orelhas também. É mito ou é verdade? Eu sempre, por exemplo, ajeitei a minha filha, que agora já é adulta, mas eu ajeitava na hora de dormir, quando ela dormia de lado, né? Para a orelha dela, enquanto bebê, não ficar dobrada. Porque, sei lá, a gente aprende isso, todo mundo fala isso, pelo menos as avós falam, e ensinam pra gente e a gente reproduz, né? Por favor, toma cuidado para não ficar com a orelha de abano. Tem conserto no dormir você colocar uma criança com a orelha certinha? Curiosamente, isso é verdade, mas somente no primeiro mês de vida. Depois de um mês, a cartilagem da orelha, a orelha é formada por cartilagem e pele. Cartilagem é aquela parte durinha. Após um mês de idade, aquela cartilagem ela endurece e ela nunca mais ela pode ser modelável. Mas nas primeiras semanas de vida, se a orelha for dobrada na posição correta, é até possível corrigir o abano sem fazer uma cirurgia. Isso não deve ser feito pelo leigo, porque as pessoas não sabem dobrar a orelha corretamente e se fizerem isso, a orelha vai ficar deformada para o resto da vida. Então, nas primeiras semanas de vida, se a criancinha tiver uma orelha de abano, esse abano pode ser corrigido desde que o médico faça uma dobradura da maneira correta, e essa dobradura ela deve ser mantida nessas primeiras semanas de vida. Nesses casos, o abano poderá ser corrigido e evitar uma cirurgia no futuro. E doutor, antigamente também se autorizava o furo da orelha ainda na maternidade, hoje não é mais possível. Como é que o senhor vê a questão de furar as orelhas das meninas logo no nascimento ou quando são ainda pequenas? Não há problemas se o furo for realizado no lóbulo. O lóbulo é aquela parte de baixo da orelha que tem a pele. Isso, evidentemente, tem que ser bem feito.
O que não se deve fazer é furar as orelhas, o que até onde eu sei ninguém faz isso, é furar a orelha onde tem cartilagem. Isso não deve ser feito na criança e também não deve ser feito no adulto. O piercing nas orelhas, ele acaba agredindo a cartilagem. Não acontece nada na maioria das vezes, mas em algumas pessoas, se houver uma infecção, pode haver uma destruição da cartilagem e até mesmo perda da orelha. A maioria das pessoas acaba não ligando para isso, porque vê muita gente com piercing na orelha e nada acontece na maioria das vezes, mas o risco existe. Então, furar a orelha só é recomendável que seja feito onde só tem pele e não vejo problema que seja feito no recém-nascido, desde que seja feito de maneira adequada, porque aquele furo vai determinar a posição do brinco e vai ter uma influência na aparência dessa menina para o resto da vida. E, doutor, agora caminhando para o nosso tema das máscaras, eu falava sobre os memes, é bem comum você encontrar um meme ou outro dizendo que depois da pandemia estaremos todos, né, com aquela orelha de abano. Como é que o senhor vê essa questão dos elásticos atrás da nossa orelha agora já há mais de um ano? Pois é, como eu expliquei anteriormente, após um mês de idade, a cartilagem ela endurece e ela não pode ser mais modelável. Então, o uso da máscara, por mais que você puxe a orelha, o efeito disso no formato definitivo da orelha é nenhum. Então, pode usar a máscara à vontade, mesmo que a máscara puxe a sua orelha, a orelha vai voltar para a posição original. Se houvesse a possibilidade da máscara mudar a posição, seria muito fácil corrigir o abano. Bastaria empurrar a orelha para trás. E a gente sabe que se você empurrar a orelha para trás, você não vai corrigir em absolutamente nada o abano, porque a orelha vai voltar à sua posição original. A cartilagem é uma mola. Você empurra, ela volta. Ou seja, não vai alterar absolutamente nada. O senhor percebe que isso... Absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente só recomenda que, após as primeiras semanas, depois de uma cirurgia da orelha, que não se use a máscara, porque como a orelha está cicatrizando, a tração poderá alterar o formato definitivo da orelha. Após aquele primeiro mês de cicatrização, não haverá mais a possibilidade de movimentar a orelha. Doutor, me conta uma outra coisa. Com relação, você falou que a orelha de uma pessoa, quando criança, com 6, 7 anos, já atinge o seu tamanho da vida adulta. Mas as pessoas mais velhas têm orelha maior. Eu tenho 57 anos, eu acho que a minha orelha está maior. Será que é impressão minha? A orelha não cresce? Olha, eu ouço essa pergunta todos os dias. Na verdade, o que acontece é que, com a idade, e até mesmo pelo uso do brinco, o lóbulo acaba esticando e ficando maior. O lóbulo ficando maior, evidentemente que a orelha vai ficar maior, mas a cartilagem em si, ela não vai crescer absolutamente nada. O aumento que existe com a idade é decorrente da parte mais baixa da orelha, é decorrente de pele, é decorrente do aumento do lóbulo. Ah, então é essa a sensação que a gente tem, porque a gente vê pessoas mais velhas bem orelhudas. E também, agora, o senhor desculpe, o senhor é cirurgião plástico, eu sei que é especialista em orelha, mas e o nariz? O nariz cresce? Porque o nariz de pessoa mais velha também fica maior. Então, o nariz, pela mesma razão, o excesso de pele acaba alongando e a ponta nasal cai. É muito comum você ver pessoas de idade em que a ponta do nariz acaba até cobrindo as narinas. Normalmente você vê as narinas quando você olha para uma pessoa de frente. Mas com a idade, por causa do excesso de pele, a ponta do nariz cai. Doutor, e para finalizar a pergunta, pessoas que nascem sem orelha, elas têm condições de fazer alguma cirurgia que faça com que isso seja reconstituído, pelo menos, se não no aspecto funcional, mas no aspecto estético? Sim, a partir também dessa idade, dos 6, 7 anos, em que a reconstrução da orelha pode ser feita, porque a orelha não crescerá mais. Fazer isso no momento anterior, você vai estar fazendo uma orelha de um tamanho pequeno e com o crescimento da outra orelha, você teria uma assimetria. Então, a reconstrução é possível a partir dos 7 anos de idade, e isso é feito utilizando-se cartilagem das costelas, porque a orelha vai ter que ser reconstruída
E é um processo demorado, são necessárias 2, 3 ou mais cirurgias para você ter uma orelha semelhante à outra. Além da cirurgia, existe também uma opção, isso é definido caso a caso, do uso de uma prótese. A prótese é um procedimento mais rápido, o grau de perfeição é maior do que a tentativa de reconstrução com cartilagem, é menos invasivo, mas evidentemente é uma prótese. Então, há vantagens e desvantagens e para cada caso deve-se analisar qual é a melhor opção. Doutor, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Doutor Mauro Speranzini é cirurgião plástico, especialista em otoplastia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nosso convidado hoje. Obrigada por estar conosco, doutor Mauro. Até uma próxima. Muito obrigado e bom dia a todos.